Os Estados Unidos, eles devem anunciar novas sanções à Rússia em resposta à anexação que a gente viu agora, né, desses territórios que eram anteriormente, né, reconhecidos como ucranianos e agora passam a ser reconhecidos como territórios russos, né, pelo menos para a população que fez aí, teria aprovado esse referendo. Os representantes estiveram nessa cerimônia que a gente viu agora há pouco, né, da assinatura ali de Vladimir Putin fazendo essa anexação. E a Casa Branca acaba de emitir, então, um comunicado que Joe Biden anunciou que vai, né, que deve aí colocar novas sanções econômicas à Rússia em resposta a tentar aí contestar essa anexação das 4 regiões da Ucrânia. Pelo menos a informação foi dada agora há pouco por um funcionário da Casa Branca durante uma entrevista à NBC News. Mais cedo, o presidente russo, né, como a gente falou e até mostrou aqui as imagens, fez essa anexação dessas 4 regiões, referindo-se, né, exatamente agora reconhecer Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson como áreas da Rússia. E isso, né, coloca aí um ponto realmente em xeque. Será que vai ter, né, algum contra-ataque em relação a essas regiões, né? A Ucrânia que já tinha tomado algumas áreas que estavam sob o poder das forças russas e acabou sendo retomada pela Ucrânia. O próprio Volodymyr Zelensky não reconhece, o Ocidente não reconhece essa anexação e Putin diz que agora a área pertence à Rússia e qualquer contra-ataque ou qualquer ataque, né, especificamente nesta área, ele vai fazer usar aí suas forças, todas as medidas, né, cabíveis, segundo ele, para proteger o seu povo, que agora esse povo, para ele, é russo. Então, entra aí realmente um embate muito delicado, né, e principalmente em relação a colocar aí uma grande preocupação do que deve acontecer. Joe Biden acaba, então, de anunciar que vai colocar novas sanções. Deixa eu voltar com a Isabela Takaki, que está me chamando aqui para mais informações também. Fala, Isa. Inclusive, Volodymyr Zelensky disse que iria fazer uma reunião de emergência hoje com seus chefes de defesa e segurança, prometendo uma forte resposta às anexações. Hoje também, líderes da União Europeia vão se reunir para definir mais sanções contra a Rússia em resposta a essa anexação também. Eles haviam já na quarta-feira anunciado uma proposta de sanções ali mais duras, né, e medidas de restrição comercial, veto à participação de europeus na chefia de estatais russas e sanções a lideranças regionais que realizaram os referendos. Esse pacote que foi anunciado por Bruxelas é mais de uma recente enxurrada de sanções impostas desde o início da guerra lá em fevereiro. Então, é um assunto que a gente vem falando muito, né? Acho que a Alan Gani já está aqui com a gente de volta. O Alan Gani que vem cantando a bola ali, que o Ocidente ia acabar se enforcando, né? Em relação a essas sanções econômicas. Mas, Gani, eles não param. A sanção atrás de sanção até quando? Pois é, e assim, não tem mais sanção para dar, porque assim... Eu ia me perguntar agora, qual o tipo de novas sanções? Acho que essa é a pergunta, fome, né? Acabou, né? Os Estados Unidos jogou muito pesado na primeira sanção econômica, acreditando que aquilo iria quebrar a Rússia em uma semana. Foi uma aposta ali muito dura, né? Uma arma muito poderosa que os Estados Unidos acabaram utilizando, que foi tirar a Rússia do SWIFT. Então, olha, todas as transações em dólar estão congeladas, você não recebe absolutamente nada em dólar. Eu mesmo ali, que sempre tive uma visão de que a Rússia dificilmente sairia enfraquecida desse conflito, a Rússia iria sobreviver. Naquele momento, com a tirada do SWIFT, eu fiquei meio na dúvida se realmente os Estados Unidos não poderiam quebrar a Rússia em uma semana, provocando uma corrida bancária, uma hiperinflação, mas também trouxe um ponto. Opa, a Rússia está muito acostumada a viver à margem do sistema. E segundo ponto, a Rússia tem uma porta de comércio aberta e de investimentos com a China. Isso não vai enfraquecer a Rússia. E foi o que acabou prevalecendo, foi essa hipótese. E aí, a partir do momento que os Estados Unidos utilizam a sua arma mais poderosa do ponto de vista econômico com a Rússia, todas as outras demais sanções ficam para inglês ver. Ficam simplesmente sanções de fantoche, sanções com pouco efeito na prática. Vai sancionar o que agora com a Rússia? Você vai... vamos sancionar o petróleo russo. Acaba, né? Aí
sociais, veta a participação de europeus na chefia de estatais russas. Qual o tipo de sanção? Um negócio assim bobo, um negócio muito pequeno, um negócio pro forma. Então são sanções assim para dizer, olha, estamos fazendo alguma coisa. Acabou, sanção econômica não tem mais muito o que fazer. Você vai tirar o petróleo? Bom, aí você tirou o petróleo. Você não aumenta a produção de petróleo da noite para o dia, porque petróleo é algo complexo e desde 2014, devido a uma agenda ambiental, as produções de petróleo no mundo ficaram desincentivadas. Então, para reativar essa produção de petróleo não é tão simples e também existe toda uma agenda que não quer isso. Então, não tem petróleo suficiente. Bom, aí eu tiro a Rússia. Só que eu preciso do petróleo da Rússia. Por quê? Porque se eu estou tirando uma produção, estou tirando a oferta diminui e o preço sobe. Bom, como é que a gente faz? Aí a Rússia, ela não vende direto para a Europa, ou ela não vende direto para os Estados Unidos. O que ela faz? Ela vende para a China. Aí a China vende para a Europa e para os Estados Unidos. Então o petróleo ele só percorre um caminho maior. Significa que é encarecimento de custo, porque tem frete, porque tem seguro, porque tem transporte. Então só vai percorrer esse caminho maior. Então não tem muito o que fazer nessa situação. E agora o que é muito preocupante é que a Rússia anexou os 4 territórios. Como eu previ aqui, vocês são testemunhas, o público também é testemunha. Eu falei, a Rússia, no final das contas, vai dominar a região do Donbass. Esse vai ser o desfecho, embora muitos especialistas diziam que em uma semana a Rússia estaria devastada, que não tem... Eu venho, muitos acadêmicos falam, isso aí não tem. A Rússia não aguenta uma semana, 2 semanas já está. Resistência da Ucrânia. Fala, cuidado com a propaganda da mídia do Ocidente. Em guerra, tudo é propaganda. O Putin faz propaganda do lado dele, usa a máquina de propaganda dele, assim como o Ocidente utiliza a imprensa para fazer propaganda. Os serviços de inteligência vazam para a imprensa o que eles querem, dando a entender que a Ucrânia está resistindo, sempre colocando de uma maneira que a Rússia está enfraquecida. Está enfraquecida? Não foi essa a propaganda que sempre vinculou a Rússia está enfraquecida? No final das contas, quem é que anexou os 4 territórios ali na região do Donbass? Né? Principalmente Donetsk e Luhansk. Quem que anexou? Foi a Rússia. Né? Então agora é uma situação muito complicada. E anexou aonde? Tá? Aonde o Putin ele tem apoio da população, ou de boa parte da população, porque não é besta. O Putin, isso também falava aqui. O Putin vai querer ir para Kiev. O Putin é muito inteligente para querer ir. Eu não estou falando que o Putin... Quando eu falo que o Putin é inteligente, eu não estou aqui dizendo que o Putin é bondoso. E nem que ele está certo. Nem que ele está certo. Eu estou falando que ele é um grande estrategista. Olhando para um tabuleiro de xadrez ali, né? Eu estou falando aqui, o cara é inteligente, né? Então, assim... Ele não faz política de Instagram, né? Não faz política de Instagram. Esse é o ponto. Então, assim, o Putin, isso o Menschaumer fala numa palestra dele, convido a todos a assistirem uma palestra de um professor da University of Chicago, está lá no... Inclusive, acho que alguém traduziu, acho que o Luiz Felipe de Orleans Bragança traduziu no YouTube dele. Enfim, você acha essa palestra, inclusive, traduzida. Ele fala em 2014 o seguinte, o Putin é muito inteligente para isso. Por quê? Porque ele sabe a encrenca que é você ocupar um lugar onde você tem resistência da população civil. Olha o Vietnã, os Estados Unidos não conseguiu. Olha o Afeganistão, com a Rússia e com os Estados Unidos. Aquela terra árida com 150 mil criadores de cabra, a Rússia não conseguiu dominar o Afeganistão, os Estados Unidos não conseguiu dominar o Afeganistão. Então ele sabe da encrenca que é isso. Para onde ele vai? Ele vai para o leste, onde tem uma série de pesquisas que mostram que a população é pró-Rússia. A população fala russo dentro de casa. Então ele vai aonde ele vai ter mais facilidade de dominação. É o que ele quer, e quer ali saída para o mar. Então assim... diante disso, tudo mais constante, a Rússia ganhou. Se vai conseguir ficar ali, manter, como é que vai ser a resistência da Ucrânia, a ver. Mas, por enquanto, a Rússia ganhou. Quando o Putin fala que vou usar arma nuclear se eu for atacado nessa região, cuidado, não é blefe. E aí, a reação americana também, e aí é preocupante. Os Estados Unidos falaram, se o Putin usar arma nuclear, a gente também usa. Por que é preocupante? Porque é o fim da humanidade. Então, se ele ataca ali com arma nuclear, os Estados Unidos revida com a Rússia, aí ficam atacando arma nuclear um com o outro, acabou a humanidade, né? E aí, enfim, tomara, claro, que isso não aconteça.